Olá, bem-vindo ao meu canal. Quero continuar aqui o nosso papo sobre o intestino. Bom, um dos grandes sinalizadores de que a gente está com algum problema intestinal é quando a gente percebe que as nossas fezes não estão ok. Ou a gente está constipado ou a gente está com diarreia, né? Esses são os sinais clássicos. E hoje eu quero falar sobre a constipação. Como é que isso acontece, né? Bom, para a gente entender por que isso está acontecendo com a gente tem que entender todo o trajeto do alimento no nosso corpo. Bom, aqui é o nosso primeiro portal de digestão, né? Quando a gente mastiga, a gente libera um monte de enzima digestiva, que são super importantes para essa primeira quebra do alimento. Mas tem muita gente por aí que esquece de mastigar, praticamente engole o alimento, né? Tem aquela vida corrida e aí se acostuma com isso, inclusive, e aí mesmo quando tem tempo, a pessoa come rápido e não mastiga direito e praticamente engole a comida, né? Então esse já é um grande problema aí para o nosso sistema digestório. Então a gente tem que lembrar de sempre mastigar muito bem, pelo menos umas 60 vezes a gente tem que fazer esse movimento para quebrar bem esse alimento, liberar bastante enzimas digestivas, ativar o nosso suco gástrico, né? Porque aqui a gente começa a estimular o nosso suco gástrico. Então, bom, visto isso, o alimento cai para o nosso estômago. E ali o estômago também tem lá seus ácidos que vai ajudar a quebrar esse alimento. Só que se a gente não quebrou direito aqui, já vai dar uma sobrecarregada nesse movimento todo do nosso estômago, porque ele vai ter que aumentar, né, a acidez desses líquidos que vão quebrar esse alimento, né? Só que muitas vezes, se a gente não tem uma dieta saudável, se a gente toma muitos remédios, se a gente come muito açúcar, muito glúten, enfim, alimentos muito ácidos e não tanto alcalinos, né? Porque os alcalinos estimulam esse suco gástrico, né? Eles estimulam a saúde do estômago, do intestino e tudo mais. Então, quando a gente está com a dieta toda errada e aí o alimento cai aqui no nosso estômago, mal quebrado, porque não mastigou direito, e aí a gente tem um estômago que tem uma dificuldade já para digerir tudo isso, porque o estilo de vida, né, às vezes o estresse também prejudica isso, então e toda a dieta já atrapalha para que o estômago faça o seu trabalho corretamente. Então ali já começa a sofrer, né, o nosso corpo. Então o alimento que deveria ser digerido num tempo X, né, onde a gente tem um estômago saudável, ele acaba sendo digerido num tempo muito maior, né? Então assim, não só a dificuldade que o estômago tem para digerir, porque ele não está saudável, mas também o alimento que a gente está jogando nele também é um alimento difícil de digerir, né? Que são esses alimentos, muitas vezes nem são alimentos de verdade, né? A gente sabe que hoje, se deixar, a gente come até plástico, porque é o que a gente encontra nos alimentos industrializados, enfim. Então é uma dieta que já não está ajudando, não está colaborando com o nosso estômago e o estômago, em contrapartida, está ali sofrendo, né, já a longo prazo para quebrar esses alimentos. Então o alimento fica muito tempo ali tentando ser digerido e não consegue. Só que nesse muito tempo ele vai apodrecendo, né? E aí ele entra no na nossa próxima etapa aí do sistema digestório. E aí o nosso pâncreas fala, opa, peraí, o estômago não digeriu isso aqui, eu preciso produzir muito mais enzima para poder quebrar o que deveria ter sido quebrado lá no estômago e não foi. Então ele vai buscar, inclusive, em outras partes do corpo, essas enzimas para tentar quebrar esse alimento. E isso sobrecarrega o pâncreas e os outros órgãos, também o fígado, né, que faz toda a limpeza do nosso corpo. Então, ali já começa a complicar. E aí essa massa que também, muitas vezes o pâncreas não consegue quebrar, porque já veio lá de cima, na boca, já tudo errado. Então, o alimento ele vai para o intestino desse jeito, mal quebrado, né, com muitos gases tóxicos, com muita toxina que mata a flora intestinal, cria um desbalanço na parede do intestino, né, na saúde desse intestino. Então já começa a bagunçar bonito ali, né? Então o alimento que está ali mal quebrado,
mal cheiroso, cheio de toxina, vira uma massa dura, né? Difícil de passar, né? E que ainda por cima compromete a saúde do nosso intestino. E aí começam todos os problemas, né? Muitas vezes a gente digere bem aqui na boca, no estômago, mas chega lá no intestino também parece que a comida não passa, né? Isso também pode ter relação com a flora intestinal, que já foi comprometida por alguma outra razão. Às vezes a gente tomou muito antibiótico na vida, ou a própria dieta, né? Uma dieta industrializada, não saudável, ela serve de alimento para bactérias ruins e não para as bactérias boas. E aí começa a rolar um desbalanço ali, as ruins começam a ganhar mais espaço e as boas vão, né, indo à falência, e aí a gente vai comprometendo também todo o sistema digestório do nosso intestino. Então, às vezes, isso também pode causar uma constipação ou uma diarreia, né? Então, eu costumo dizer que as bactérias do intestino, elas são como as mamães pássaros, né? As mamães pássaros, elas comem o alimento, mastigam bem, engolem e depois elas devolvem pela boca, na boquinha dos passarinhos. Por quê? Porque o passarinho não consegue quebrar esses alimentos, então ela tem que fazer tudo isso. E as nossas bactérias do intestino fazem a mesma coisa com a gente. Elas quebram todos esses alimentos para que eles fiquem mais biodisponíveis, né? Para que a gente consiga absorver esses nutrientes. Então, se a gente está com a flora comprometida, também vai bagunçar toda a história aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí como é que funciona o nosso sistema de digestão e por que que muitas vezes a gente fica constipado. Tá? E como é que tá o seu intestino? Tá tudo bem por aí? Até mais, até a próxima.